Vamos lá, ver se está tudo bem. Esperar entrar. Ok, vamos ver se aparece aqui. Bem, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma terça da logística, tá? Hoje estamos só nós aqui, os titulares, né? Não querendo, estamos só os participantes de toda vez. Não estou querendo desmerecer os convidados, muito pelo contrário, né? Hoje estamos em casa aqui, eu, o Anderson e o Renato. E a gente resolveu fazer um negócio diferente hoje, diferente do que a gente faz sempre, que é falar sobre o nosso dia a dia aqui, o que a gente está vivendo esse ano, esses 2 anos, né, 2020 e 2021, totalmente atípicos, assim, nunca antes na história, né, a gente passou por algo semelhante. E como que a gente está, o que está acontecendo no nosso meio? A logística é muito ampla, a gente não pode falar sobre tudo, né? A gente não pode falar sobre ferrovia, sobre o transporte aéreo internacional, sobre, enfim, os detalhes da cabotagem, no geral dá para falar, mas os detalhes a gente não pode. Mas no nosso dia a dia tem muita coisa que acontece, né? O Anderson vai trazer um pouco sobre a parte de locação de equipamentos, que é uma parte importante do nosso mercado. Eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu estou vivendo, o que a gente atende aqui. A gente atende o varejo, importação marítima, importação e exportação aérea. O que está acontecendo nesse mercado, pelo menos para nós, nas regiões que a gente atua, como que está o mercado de logística, né? E o Renato da parte de contratação, que o ano está bem diferente também para quem contrata serviços de transporte. Eu imagino que o negócio dele está crescendo demais, né? E a gente está vendo uma retomada na economia, tá? Não vou querer me antecipar aqui, mas enfim, era isso o preâmbulo aqui. Boa noite, Anderson. Boa noite, Renato. Boa noite, Diógenes. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Renato. Boa noite, Anderson. Boa noite, Diógenes. Tudo bem. Anderson, quer começar? O que você trouxe para nós aí para atualizar a gente sobre o mercado de logística de 2020 e 2021 aí? E as perspectivas, né? Sim, as perspectivas. Bom, falando do que se passou, né? Vamos falar esse primeiro semestre nosso, esses 2 quartos do ano, falando especificamente de locação de máquinas ou disponibilidade de equipamentos de movimentação. Tem um ponto da logística que pouco se fala, né? A gente não evidencia muito isso, mas quando a gente fala da movimentação do produto, sem a empilhadeira, ou seja, a gente até poderia fazer essa movimentação, mas isso com certeza seria muito dificultoso, né? Bom, a gente percebeu que cresceu, quando a gente fala de centros logísticos, a gente falava no ano passado de vacância em armazéns logísticos, né, um volume enorme de armazéns vazios. E houve uma inversão disso, né, já a partir do segundo semestre do ano passado e também esse ano muito mais se movimentar nos armazéns logísticos, esses grandes centros. A indústria em si, algumas recuaram, estabilizaram as produções, né, tiveram decréscimos de turnos, né, algumas trabalhavam 3 turnos, estão trabalhando 2 turnos. Isso falando de modo geral de alguns clientes nossos, né, e isso algumas linhas, vamos falar muito mais linhas automobilísticas e os seus fornecedores. Já quando a gente fala para o foco de varejo, foi um movimento inverso, ou seja, a gente cresceu no atendimento, em alguns casos até além de 3 turnos, trabalhando com 4 turnos de movimentação de material. E também, quando a gente fala da linha de higiene e limpeza, cresceu demais, a linha de varejo, no sentido também de linha branca, quando a gente fala de máquinas, né, aí de varejo, no sentido de geladeiras, máquinas de lavar, fornos, enfim, o que vai para o consumo, né, o que essa pandemia acabou fazendo, né? Ela fez com que, como o pessoal ficou muito tempo em casa, a gente se fala, né, se usa um pouco esse termo, mas isso é fato, né? Começou a se olhar muito mais para dentro da sua casa e o consumo, enfim, por produtos que estão dentro de casa, falando de alimentação e todo o restante, até quando a gente fala de construção, a gente também atende a linha de construção.
cresceu demais os volumes, né? E, bom, falando agora dos equipamentos em si de movimentação, né, as empilhadeiras, a gente atende aí desde uma paleteira manual, que é o mais simples possível ali para atender uma tonelada e 200, até equipamentos autônomos. E o que aconteceu no ano passado e esse ano, esse primeiro semestre, a gente tinha uma grande expectativa de retomada do mercado. Perfeito. Teve uma retomada do mercado. A gente vê o nosso PIB brasileiro aí, a cada semana praticamente são números mais positivos, né? Ele vem crescente. Só que o que a pandemia no ano passado gerou para esse primeiro semestre conosco aqui? Ela gerou um gargalo nas indústrias, ou seja, quem fabrica equipamento de movimentação. A gente está tendo uma demanda muito maior por equipamentos hoje dentro da logística, né, em função desses pontos que eu coloquei aí, mas hoje estão faltando equipamentos. Para terem uma ideia, os fabricantes nacionais e também fabricantes que estão aqui no Brasil, mas têm equipamentos, a maior parte dos equipamentos de movimentação são produzidos fora, né? Poucos modelos são produzidos aqui no Brasil ainda, e ainda esses que são produzidos aqui no Brasil, eles dependem de componentes que são importados. Hoje tem prazo de entrega mínimo 160 dias para um equipamento novo. Existem fábricas que já estão colocando pedidos para entrega só no próximo ano. Tem equipamentos específicos, né, que a gente vai falar aqui, máquinas que são os big trucks, a partir de 30 toneladas, que estão um pouco voltadas a esse teu mercado, né, Diógenes, aí de Comex, para movimentação de containers em pátios. Esses equipamentos se entregam só no próximo ano, então, ou seja, isso quando a gente fala de equipamento novo, né. Isso, por um outro lado, que as empresas estão buscando equipamentos usados, né? E daí, com essa busca de um equipamento usado, o preço dele aumentou. Então você está tendo aí, obviamente, um sobrecusto logístico em equipamentos de movimentação. Em alguns casos, a gente está tendo rupturas nesse processo também, porque não tem equipamento. Para ter uma ideia, assim, não só nós, mas como outros, vamos colocar players, né, do mercado, a gente vem automaticamente renovando as frotas, né, de locação. E o que se faz normalmente com esses equipamentos? Você vende eles. E nesse caso da venda desses equipamentos, para nós foi bom porque a gente está vendendo ele por um valor hoje maior do que se venderia se não houvesse essa super demanda aí na movimentação logística. Mas a gente vê também por um outro lado que está tendo um outro ponto, né, a se salientar aqui, a automação desses equipamentos. Está se buscando muito isso, e eu vejo que quando a gente fala agora por uma tendência, né, acho que para a gente fechar o primeiro semestre nosso, foi um momento para quem entrega equipamento, foi muito bom. Mas para quem está locando esse equipamento ou comprando, não foi tão favorável, porque os preços subiram muito. Primeiro porque essa base da economia, né, esse conceito básico, né, primário aí de oferta e demanda, então a gente está tendo muito mais demanda do que oferta de equipamento, com isso o preço já subiu automaticamente. Mas também porque, como comentei, alguns insumos são importados, alguns insumos estão faltando, e um insumo principal é o aço que vai no equipamento de movimentação, né, nas empilhadeiras. O aço subiu demais, assim, demasiadamente. E isso automaticamente fez com que esses equipamentos, também com outros componentes, tenha subido de 35% até 45% no seu valor aí de aquisição. Isso agora falando por uma tendência para o segundo semestre, e é uma tendência que a gente vem percebendo cada vez mais, é a busca das empresas para automação, ou seja, também quando a gente entende que o equipamento de movimentação hoje ele depende de um head, de uma pessoa, e como os volumes estão muito altos, então assim, como o equipamento ele também tem um custo maior, o que as empresas estão buscando hoje? A gente está trabalhando em vários projetos, a gente já entregou alguns projetos nesse primeiro semestre, e tem vários que estão acontecendo aí com entrega para o segundo semestre. Anderson, só te cortando, interrompendo um pouquinho. Diga. A gente vê aqueles vídeos, né, de fulfillment center nos Estados Unidos, na China, que lá de 2015, 16, 17. Quando que a gente vai ter isso aqui?
Que lá não é novo, não é de 2020, 2021, Não, lá com certeza, isso não é né? novo. A gente está falando hoje Brasil, né? Ou seja, isso quando a gente vê fora, o que a gente tem hoje é uma grande vontade de ter centros logísticos 100% automatizados, esses equipamentos. Mas ainda no Brasil não se tem esse tipo de centro, tá? Até porque o custo da automação de um equipamento, vamos falar de uma empilhadeira, ele é muito alto, né? Quando a gente fala de um rebocador, que vai puxar vagões ou bases rolantes, o custo da automação ele é muito menor. Mas para ter uma referência de custo, o valor de uma automação é praticamente o valor do equipamento. Então, quando você pensa nesse sentido, ele não viabiliza esse investimento. Então, quando a gente fala de rebocador, o custo é um pouco menor, porque um rebocador é muito menor, né? Mas o valor dele. Se a gente falar de uma empilhadeira retrátil para trabalhar num centro logístico, né, com armazenagem em porta-pallet, é uma máquina que hoje está custando em torno de 350 a 450 mil reais, uma empilhadeira. Porque e aí, quando você olha por o outro lado, a automação vai custar 300 mil, então a máquina vai ter que custar quase R$ 1 milhão, entende? Então, quando você olha isso a longo prazo, tem que ser um CD que viabilize mesmo, senão ele busca, sim, transelevadores, esse outro tipo de coisa, né? Mais linhas de movimentação de material, que é o que a gente vem automatizando, até substituindo caminhões, né? E isso em centros logísticos, a gente colocando rebocadores de 25 toneladas para fazer aquelas operações de drop and hook. Existem hoje, né? Tem a hooker que você faz uma movimentação, é um equipamento um pouco mais pesado, ele vai de 60 a 120 toneladas, né? São dois modelos, mas ele ainda necessita de uma pessoa para fazer essa movimentação, ou seja, vai precisar do motorista. Quando a gente fala de um rebocador, também tem essa tendência do não usar combustível, né? Você não trabalhar com diesel, não trabalhar com GLP ou GNV. O rebocador, hoje, a gente tem ele em lítio, né? Então, ou seja, você já busca uma tecnologia que possa ser sustentável também quando a gente olha para o futuro. Bom, em resumo, o que eu posso colocar para o segundo semestre ainda nós teremos uma escassez de equipamentos, isso é fato, a gente não começa, hoje temos clientes que estão pensando já numa Black Friday e pedindo equipamentos, porque não tem máquina no mercado e a gente está realmente galgando equipamento e comprando até equipamento usado, reformando para conseguir entregar, porque novo nós não temos. Para se ter equipamento novo hoje, teria que ter encomendado há 2 meses atrás, pensando que você vai receber ele ainda daqui a mais 2 ou 3 meses ainda pela frente, sabe? Sim. Complicado isso. Então, quem não se planejou, pode ser que tenha uma ruptura. E a tendência vai entrar na automação com certeza absoluta, tá? Como quando eu falo isso, é que nós estamos entregando projetos fechados, isso em vários segmentos, tá? Quando a gente fala de todos esses que eu falei ali, construção civil, linha branca, automotivo também, automotivo muito mais, né? Eles buscam perder essa dependência da mão de obra e trabalhar cada vez mais com equipamento autônomo. Então, quando é equipamento autônomo, para ficar um pouco mais claro para quem está nos ouvindo aqui, vai ver esse vídeo depois, na gravação, a gente fala muito rebocador e transpaliteira, que ela tem uma elevação, mas não tem torre, tá? Empilhadeira, ainda não se existe empilhadeira autônoma para trabalhar no Brasil, tá? Tá, entendi. Bom, Renato, quer comentar alguma coisa? Sim. Na verdade, isso que o Anderson diz aí, eu sofro ao contrário, né? Mas eu sofro do mesmo mal, né? Que é a falta, né, do insumo básico para eu trabalhar. Não uma falta que eu sinto de uma forma que me impacta muito negativamente, mas assim, a gente vê que o mercado vai retomar e a gente não vai conseguir reagir da maneira que precisa, né? Ou então nós vamos ter um esforço financeiro muito maior do que se esperava, talvez para conseguir o mesmo recurso. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo que nossos principais fornecedores, por exemplo, de transporte, eles, com a vinda da pandemia, eles sofreram um impacto, seja financeiro, quantidade de viagens, falta, não conseguiram comprar
por exemplo, peças de manutenção. Eu tenho fornecedores que encostaram caminhões para canibalizar, né, o caminhão mais antigo para ter peça para o mais novo. Então, você imagina o que isso vai acarretar a curto prazo, né? Porque a primeira retomada para valer mesmo do mercado, todo mundo vai colapsar, né? A gente sente um receio disso acontecer, né? Eu digo colapsar por quê? Porque você vai ter uma venda, né? Você vai ter que entregar isso e você não vai ter o recurso. Né? Tudo que se está sendo feito hoje, né? Graças a Deus o governo federal vem investindo muito em infraestrutura, mas isso é a médio prazo, né? Isso aqui, vamos dizer, para 2022, para esse segundo semestre, nada disso vai estar efetivamente pronto, né? Então a gente vê acontecendo algumas coisas que vão vir a médio prazo, mas a gente sente que a demanda vai começar a crescer, porque está passando, né, essa questão da pandemia, as pessoas já estão se vacinando na proporção que deveria estar sendo vacinada, então você vê em outros países, já se vê jogos, né, de basquete, por exemplo, lá com 22 mil pessoas, ninguém usando máscara. Sim. Né? A final da Eurocopa, né? Você agora, vê? Então, 75% assim, de isso é um efeito dominó. Daqui a pouco está todo mundo aqui sem máscara e ponto final. Né? Eu acho que vai mais, se Deus quiser, mais uns 60 dias no máximo. Né? E não tem. Qual a outra desculpa para não se colocar tudo para funcionar, né? Tirando aí também os problemas políticos, mas enfim, o que eu entendo é que assim, nós precisamos realizar um replanejamento de tudo que foi feito lá atrás, no começo de 2021, né? A gente fez um planejamento lá 2020 para 2021, mas está na hora de se replanejar, porque tudo mudou. Tudo mudou. Hoje a minha venda é diferente, o perfil da minha carga é diferente, né? Antigamente eu saía com a carreta e a gente discutia fazer 3 entregas, né? Hoje em dia eu já estou discutindo fazer 8, 10 com uma carreta. E eu vou fazer o quê? O comercial precisa vender. Eu preciso fazer minha parte, que é entregar. Como conciliar isso? Né? Eu tenho que estar preparado para essa demanda que vem, mas eu estou sentindo que, assim, eu preciso ter mais insumo. Né? O que eu fazia com, sei lá, com 40 veículos, hoje, em função do fracionamento da venda e das capacidades que o mercado está absorvendo, principalmente o mercado de alimento, né? Eu precisaria ter 60 veículos. Só que estou dizendo um número hipotético, né? Mas de onde eu tiro esses outros 20? De lugar nenhum. Ninguém tem. Então, a gente vê, eu vejo hoje no meu segmento muito aventureiro, né? Cara que quer vir, quer fazer, mas aí faz 1, 2 cargas, ele já quer pular para outro, que quer pular para outro. Então, hoje o transportador, e eu vivo um cenário, como eu já falei uma vez para vocês, bem ruralizado, no sentido de meus transportadores são muito pequenos, então esses transportadores buscam quem paga mais, né? Então, o mercado crescendo, tem muita gente pagando mais para ter o veículo, porque ele está na mesma dor que eu, né? Então, eu vejo que o mercado hoje está difícil até falar na palavra predição, né? Hoje é uma palavra que é muito na moda, né? Predição, mas aonde eu vou arrumar um dado ou uma fórmula que vá me garantir que eu vou prever certo? Eu não vou. Então, assim, eu entendo isso. Assim, resumindo, o que eu vejo do mercado para o segundo semestre é assim: nós vamos retomar. Participei de uma reunião com toda a área comercial da Frimeza. Então, o plano de vendas é muito arrojado e eles vão conseguir vender, a gente sabe que vai, e me assusta, porque se vender... Como você vai entregar, né? Se aumentar o LB, vamos dizer, né, o lucro bruto, o ticket médio, beleza. Agora, se aumentar a capacidade, a quantidade, a volumetria, quantidade de clientes, o mercado não está... Não é que eu não estou, a área de logística da Frimeza não está. O mercado não tem recurso. Então, a gente vê claramente que... Porque quando eu falo isso, não sou só eu, né? Eu vivo dentro de um ecossistema aqui no oeste do Paraná, onde
a cada 20 quilômetros que eu ando para um lado ou para o outro, vamos dizer 20, mas vou dizer 50, eu encontro uma cooperativa tão grande quanto eu. Uhum. E assim, o insumo de transporte de veículos é o mesmo. A hora que todo mundo explodir a venda, aí assim, quem paga mais leva. Uhum. Infelizmente vai ser isso. Então eu espero que... Felizmente. Felizmente para os transportadores. Mas para os embarcadores vai ser um problema, né? Porque no final isso vai refletir aonde? No preço final do produto, né? Não tem o que fazer. Sim. Então no final todo mundo vai pagar a conta, né? Uhum. No final não tem fórmula mágica, todo mundo vai pagar a conta. Então a gente vê isso, né? Estamos nos preparando na Frimeza, a gente tem trazido muita tecnologia, né? Mas a gente sabe que a tecnologia não é o fim, né? É um meio de se chegar a alguma coisa. Estamos nos preparando para isso, mas a gente vê que o recurso físico vai faltar, né? E a gente pensa aí todo dia em algumas estratégias para tentar melhorar a nossa logística e conseguir dar conta dessa demanda. Porque contar com um recurso que ele vai crescer na proporção que realmente a gente precisa é bem difícil. Hoje está bem difícil. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente teve um primeiro semestre não tão ruim, foi bom, né? Eu digo pelo setor de alimentos, aqui a gente vendeu tudo que produziu, entregou tudo que foi produzido também, mas a gente vê um crescimento vindo aí. É o que eu falei lá em 2020, né? A gente foi um ano de recordes, né? Todo mês era um recorde. Aí virou 21, esse recorde virou meta. E a gente não bateu nenhuma meta, né? Vamos dizer, até o mês passado. E o mês passado já começou a bater as metas, né? Então a gente vê que o negócio vai retomar. Uhum. E como fazer essa retomada se o recurso está escasso? Vai ser o nosso grande desafio do logístico aí para próximo semestre. Sim, vai bater nesse gargalo aí, né? Com certeza, a gente está sentindo isso. Augusto, boa noite, Bárbara. Olha só, aqui eu queria comentar um pouco do meu meio aqui, né? O que são os nossos maiores segmentos? A gente atende varejo, tá? Esse é um negócio que nós temos. Outro importação e exportação de contêineres, mas 95% do meu mercado é importação. É o outro mercado. E o outro que a gente trabalha é no exportação e importação aérea. Então, eu queria dar uma pincelada nesses... No varejo eu não vou chover no molhado, né? Falar que o e-commerce explodiu, né? E a gente não faz a entrega porta a porta. A gente faz a transferência entre CDs. Tanto de mercadoria de abastecimento de loja, quanto de e-commerce. E o que a gente percebeu, abastecimento de loja foi um serrote, faz 1 ano e meio que está assim, né? Abre e fecha, daí acaba o movimento. E de repente vem muito alto e depois cai de novo. E está assim, agora deu uma estabilizada. Eu imagino que esse mercado não vai explodir tanto quanto o e-commerce, né? Nisso aumentou muito o volume e a gente vê os embarcadores preocupados, né? Estão chamando a gente para conversar, para garantir veículo no final do ano. A gente imagina que de outubro para frente o negócio vai explodir mesmo e que a gente já teve algumas situações esse ano e a gente não conseguia atender. E eu imagino que isso vai se repetir até o final do ano, porque a demanda vai aumentar. O Renato e o Anderson comentaram, vai bater no gargalo, que você não tem veículo para entregar, você não tem motorista para... É outro gargalo que a gente vai enfrentar logo, você não tem motorista para contratar. E a gente falou aí só da questão... Como é que Desculpa, Jorge. Não, pode falar. A gente falou só da questão do equipamento, né? Ainda temos a questão de quem vai operar o equipamento, né? Quem vai operar o equipamento. Bem mais complexo. Está muito difícil de contratar motorista. Enfim, e isso a gente está enxergando que vai ser agora, daqui a 3 meses. Eu acho que outubro, o movimento do Dia das Crianças já vai começar a pesar, depois vem Black Friday, depois vem Natal, e o negócio vai ser punk, vai ser interessante. A gente conseguiu, o começo desse ano, alguns movimentos de alinhamento de frete, que fazia tempo que não conseguia. A gente conseguiu reajustar frete com praticamente todos os clientes.
que era um negócio que você falava um ano atrás e todo mundo já te dava as costas, né? Você não conseguia nada. Mas agora a gente vê o movimento contrário, embarcador se interessando, proposta que a gente fez em março, fevereiro, janeiro, que foi recusada, o cara está chamando para conversar para ver se a gente mantém o preço de fevereiro, março. Mas enfim, daí eu não vou nem comentar, todo mundo sabe, a gente já comentou, o Anderson já comentou, você já comentou, que é o preço, aumento do preço de equipamento e o diesel, né? O diesel está explodindo no mundo inteiro, e aqui também, e o NCT, que é o Índice Nacional de Custo de Transporte, bateu o recorde, né, esse mês passado. Diga lá. Você vê, nós estávamos passando pelo aumento, pela questão do dólar, né, o dólar estava alto e as coisas estavam impactadas pelo dólar, né? O dólar começou a baixar, o petróleo lá em cima. Vai ser pior do que o aumento do dólar, né? Então, sim, e não é uma questão Brasil, né? O dólar está aumentando no mundo. É óbvio que vai aumentar aqui, não tem o que fazer. Né? Pois é. Isso vai ser bem difícil, viu? Uma conjunção de fatores aí, né? Olha só, eu queria, aproveitando, já vou me alongar um pouco aqui, eu fiz, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Rapidinho, que o outro mercado, só para falar, que eu trabalho aqui é de containers, né? Mercado marítimo. Queria mostrar, eu puxei isso aqui do site da ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, tá dando para ver aí, né? É rapidinho, são 5 slides só aqui. Janeiro a maio de 2020 comparado com 2021, tá? Movimentação de containers nos portos brasileiros, tá? Navegação de longo curso, que é importação e exportação, tá? Aumento de 11%. Cabotagem, aumento de 14% nesses 5 meses. Navegação interior, que é fluvial, e apoio portuário, que é só movimentação entre os portos, coisa de manutenção, essas coisas que não é insignificante, é 0,3%. Mas a gente está observando um crescimento grande. A parte de exportação, aumento de 8%, de importação, aumento de 17%. Aqui os principais, e aí um negócio que daí eu queria comentar, que é outra notícia boa, tá? Aqui eu trabalho muito com a parte de máquinas e aparelhos, tá? Que é insumo para a indústria. Então, meus principais clientes aqui são gente que vende para montadora, que vende bens duráveis, está aumentando muito o volume, e gente que vende para indústria papeleira e indústria petroquímica. Equipamentos que chegam de container ou como carga solta no porto e a gente traz. Isso está aumentando muito, isso é um bom sinal, porque isso é indicador de crescimento sustentado, né? Quer dizer, as indústrias estão se renovando e expandindo, então isso é um movimento que vai continuar por algum tempo, né? Então a gente observa aqui, ó, máquinas, aparelhos, subiu 31%, tá? Aqui está reatores nucleares, mas aqui eu vi são equipamentos, né? É um grupo que tem um monte de coisa, tem reator nuclear no meio, que cresceu 31% também. Então, é um crescimento sustentado. Aqui tem a movimentação, Santos cresceu 13%, a Portonave, em Santa Catarina, cresceu 50% a movimentação de containers, Paranaguá, 13%. Se a gente vê aqui, os portos de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são 75% do movimento de containers do Brasil, né? Você tem aqui só o porto de Chibatão, que é Manaus, Suape, Pernambuco e Pecém, no Ceará, né? Que mais? Aqui, ó, foi mais ou menos estável. Eu queria só mostrar um negócio. Eu tenho uma aula que tem gravada aqui 1 ano atrás, quando começou esse negócio de pandemia, que eu mostrei esse slide até com os rabiscos do dia, né? O que aconteceu? Falando do meu dia a dia. Quando a gente tem uma crise, uma variação de demanda, você tem a variação do consumidor e isso vai se propagando, que é o efeito chicote, né? Bullwhip effect, né? O efeito começa pequeno no consumidor, que deixa de comprar alguma coisa e de repente vai lá e compra. Isso vai se propagando. E o efeito nos portos aqui, que é o Brasil importa máquinas e importa
máquinas para a indústria, tá? E importa matéria-prima para a indústria também. Isso se refletiu muito nos portos. A gente sente isso. O que aconteceu comigo aqui? Você ficava 10 dias sem ter um container de importação. De repente, chegava 30, 40, 50, 60 e você não tinha como atender. E o importador pagando a armazenagem no porto, aí juntou com o dólar, o cara ficava esperando o dólar baixar para nacionalizar a mercadoria, daí vencia a armazenagem no porto, ele queria tirar o container de uma vez. E, quer dizer, isso foi a propagação da demanda aqui na ponta, foi refletindo no abastecimento, né? Então, o efeito chicote aconteceu no porto aqui para nós, a gente sentiu isso na pele, tá? Quem quiser ver detalhe, tem um videozinho de um ano atrás, mais ou menos, onde eu explico em detalhes esse efeito chicote. E é isso. Aqui eu puxei o negócio do IBGE, que está aumentando muito a indústria de bens de capital e bens duráveis, que é uma boa notícia também. Enfim, é isso. Não vou querer me alongar muito aqui, já tendo me alongado, mas basicamente o que eu queria falar é isso, né? Que o mercado de marítimo cresceu bastante esse ano também, importação e exportação. A gente atua mais na importação, refletiu bastante para nós. E eu imagino que esse cenário, esse não vai explodir para o final do ano. Eu imagino que ele vai ficar mais ou menos estável, eu imagino, né? Pode ser que eu esteja errado, né? Só o sentimento que eu tenho de conversar com o pessoal, não sei dizer. O que vocês têm a comentar aí, que eu sei que vocês também têm informações desse meio. Ô, Diógenes, deixa eu aproveitar que você estava falando aí do marítimo. Uhum. Como que você vê o crescimento da cabotagem no Brasil? Porque você sabe, né? Eu sempre te procuro. Eu vou te falar do meu problema, né? Da minha dor. A minha dor é que o mercado de cabotagem sempre teve na mão de poucos, né? E eu estou vendo que a abertura de mercado vem vindo e esses poucos vêm monopolizando também, né? Uhum. Então, também vejo que quando eu tento novas negociações, eu sempre caio na mão das mesmas empresas, Exatamente. né? A gente já teve conversando sobre isso, a parte né, de fazer negócio mesmo, mas acaba que não vai, que acaba chegando nos mesmos, tem uma limitação muito grande, né? Isso. Tem aquela questão o cara cerca o frango, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E aí você não chega, você liga e você fala, pô, mas eu quero comprar de você. Não, mas é que eu vendo pro João e o João compra do Joaquim, aí o Joaquim que vende para você. Falou, não, mas eu quero comprar de você. Não, mas eu não posso te vender. Então você vê que esse ciclo, se ele continuar se repetindo, serão poucos também que vão estar aí se aproveitando dessa abertura de mercado que o governo federal vem trazendo, né? Eu digo abertura, assim, toda essa reformulação da área do marítimo, né? Daqui a pouco o rodoviário também já está na mão de 2, 3 aí, né? Então, eu não vejo aonde vai vir a melhoria que vai se refletir na ponta, que é de quem compra, né? Uhum. Como é que você vê isso? Ou isso é vamos dizer assim, o que você falou, é um efeito que vai começar agora devagar, mas vai ganhar uma força e todos vão se beneficiar dessa força lá na frente, né? Vou começar do final aí que você comentou. Então, vamos voltar lá, falar da cabotagem. A gente já teve live aqui falando sobre cabotagem. O tal do projeto da BR do Mar, a princípio, vai abrir, né? Abriu oportunidade para quem não tem navio, alugar um navio de bandeira estrangeira para o navio vir para cá, trabalhar aqui. Só que eu, conversando com o pessoal, eu não vejo esse movimento na real acontecendo, né? Eu acho que para o Brasil, com o tamanho da costa que a gente tem, é um mercado absurdo, né? Que tem para ser explorado e a gente não está conseguindo andar nisso. Só que eu não sei se a gente não está tendo muita pressa, entendeu? Se isso não é algo que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos e a gente quer fazer já. Mas é o que você falou, você acaba caindo na mão dos mesmos ainda. Você tem muita limitação. Aconteceu, né? Da gente ter conversado, e daí o rio baixou, e daí o navio tem que entrar com pouca carga, daí não tem espaço para colocar mais ninguém.
E isso a gente está vendo no dia a dia. O que foi que você comentou por último mesmo? Só para eu lembrar, tinha que ter anotado aqui. Era para falar do mercado de cabotagem. Se você acha que esse é um movimento que está começando lento, mas ele vai fazer o efeito chicote ao contrário, sei lá, que nem você falou, num horizonte aí de 5, 10 anos, a gente vai estar desfrutando dessa questão da cabotagem com uma maior eficiência, eficácia. Eu espero que sim. E o que acontece também é que cai nos... Alguém vai ter que se especializar nisso no atendimento ao cliente, no acompanhamento na carga, na informação, porque quem faz rodoviário está acostumado com um bom serviço, né? Na média, né? Tipo, pelo menos se você não tem uma performance de 99%, você tem um pouco mais baixo, mas você sabe, né? O cara tem informação na ponta. E essas empresas não estão capacitadas para isso. Eles não têm área para ter o saque para te responder na hora onde está a sua carga, quando que vai entregar, por que atrasou, por que não atrasou. Sim. Um navio atrasado no mar é muito difícil, mas no porto acontece muito problema, né? Sim. Muito, muito. Acho que eu posso complementar aqui falando sobre a cabotagem. Tem um acordo, né, Mercosul e União Europeia. Isso vai colaborar também, com certeza, a médio prazo para cabotagens, para a gente perder essa dependência de poucos, né? Nesse acordo seria aquele reaproveitamento dos navios, né? Ou seja, o navio vem de fora, ele pode fazer a cabotagem na nossa costa. Mas isso pode ser um movimento que já deveria estar acontecendo e, como o Diógenes comentou, ou seja, também não está viabilizando. Aí pode ser que seja um outro ponto, né, que entra os armadores ou seja, dono do navio, ele pensa, será que é viável ele reaproveitar um navio aqui para fazer cabotagem dentro da nossa costa, ou ele seguir o ciclo, né, no globo aí terrestre e continuar puxando outras cargas, né? Tem que ver se isso também é viável, financeiramente falando. Né? Sim. Legal. Enfim, mas é um negócio que a gente não está vendo na prática ainda, né? Pode ser muita ansiedade, como você falou, né? Mas e que isso porque melhore, as coisas, né, com o passar do tempo. Sim. É porque a gente eu já queria, semana que vem, tá mandando um monte de carga não queria. Aí você liga lá, você cai na mão do mesmo. Fala, pô, mas já falei com você semana passada. Mas é que agora eu tô aqui, não sei o quê. Então, assim, ainda eu tenho tentado até, a área comercial me procura, né? E eu falo, cara, vou ver. Porque não adianta, eu vou cair na mão do mesmo cara. Então, por enquanto, vamos tentar não tumultuar isso, porque ainda tem muita transportadora, né? Que trata o marítimo como um puxadinho, né? Eu tenho um esquema, eu tenho um conhecido, eu faço marítimo. Aí quando você bota a tua carga ali, cara, é o que você falou. Na verdade, ele cai em duas ou três, né? Não adianta. É uma roleta russa. Você pode ter um monte de cara que falar que faz o marítimo, só que ele faz subcontratando das grandes, né? Ele faz um puxadinho na empresa dele lá, bota no site que ele faz marítimo, site muito bem montado, quando você entra, né, ele tá comprando o navio é o mesmo. Nem quarteirizando, né? Tá quinterizando já. Fala, meu Deus. E aí ele joga um preço e ele acha que você... Não, mas é que eu quarteirizo, você vai ver, ele quinteiriza. É um negócio louco. Mas tomara que melhore, torço para que isso melhore bastante. Sim, é que a gente veja nisso a mesma coisa que a gente está vendo na ferrovia, né? Eu até comento que eu trabalhei com ferrovia, né? Trabalhei na antiga LL, que virou a Rumo. Cara, e eu falava que eu entendia de ferrovia. Até 2014, 15. Agora eu nem me arrisco a falar mais, porque mudou demais. Esse negócio, isso é um negócio assim que andou rápido, do jeito que a gente gostaria de ver, né? Agora, o triste é que tudo isso que está acontecendo agora tinha que ter acontecido há 30 anos atrás, tinha que ter acontecido em 92, 93, 94, mas pelo menos está acontecendo, né? A gente está vendo, né, acontecer. Sim. E isso muda bastante. Anderson, quer comentar mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui o que eu puxei mais. Pode falar. Um comentário que eu posso colocar aqui, já que a gente está falando de modo geral, né, a gente entende que as expectativas são positivas, né, para o próximo semestre. Mas também o planejamento nunca foi tão
exigido de uma forma a ser tão assertivo em vários cenários ainda. Essa é uma outra particularidade, né? E isso, a engenharia logística, né, o Renato aí que está à frente, né, como um embarcador, acho que está com certeza trabalhando demais nesse planejamento e repensando o que pode acontecer, e tem o plano A, B, C, D, E, F, G e quem sabe até o Z, porque não se sabe muito bem, né, o que vai acontecer nesse segundo semestre. A gente só tem uma certeza, que a demanda ela vai continuar crescente e que os insumos logísticos eles vão faltar. E isso acho que é algo que a gente se falou muito no passado, né? E não se acreditava, mas a gente chegou nesse momento. E tá aí, se não for um colapso tão grande agora no segundo semestre, início do próximo ano, pode ser que a gente tenha. E depois, claro, a tendência é superar isso, porque, obviamente, quando a gente fala de veículos, os veículos vão começar a ser abastecidos de novo pelas montadoras, enfim, a gente entra numa marcha normal, né? Porque a gente volta a um ano atrás, nós somos um mundo, ele é um transatlântico, né? Para que ele possa fazer todo esse movimento, né? Ou seja, parou a cadeia de suprimentos, até ela voltar, demora, né? E esse é um reflexo que a gente está tendo agora. E por último comentário que eu gostaria só de colocar aqui é a gente pensar muito mais, né, como empresas e organizações, em investir em desenvolvimento, né, não no crescimento. A gente sempre se ouve muito falar, ok, a gente tem que investir para crescer, mas a gente normalmente quando investe para crescer, a gente cresce para faturar mais e para atender mais volume, mas quando você não investe no desenvolvimento, às vezes o desenvolvimento ele vai te propiciar um crescimento mais rápido lá na frente, né, e pode ser que com um custo menor e com tecnologia maior, né? E talvez com mais profissionais, qualificados, enfim. Sim. Isso puxa até o que eu ia falar. A hora que lembra que o Renato falou, vou começar pelo final, e daí, puf, me deu aqui. Falei, o que o Renato falou? Agora eu lembrei que você estava falando que a concentração no mercado rodoviário também. Que isso está acontecendo. E aí puxa o que o Anderson falou. O que a gente pensa aqui, tá? A gente não quer crescer tão rápido. O que a gente está buscando aqui é especialização, né? É trabalhar com carga cada vez mais diferente, né? A gente está transportando carga radioativa, carga perigosa, carga projeto não, porque carga projeto é um mundo à parte, né? E a gente está vendo que a gente tem que se especializar. É isso que a gente está buscando. Explosivo, carrega também, não? Esse é um segmento interessante. Carregamos. A gente tem todas as licenças, mas nós ainda está faltando o comercial atuar mais forte. Mas a gente está buscando isso, entendeu? Essa especialização, porque a gente sabe que o mercado vai concentrar, tem muita empresa comprando, outros vão ficar grandes, e você não vai conseguir competir na commodity com o cara, né? Vai ser muito difícil. E então a gente busca aqui a especialização para fugir um pouco disso, tá? Legal. Outro assunto aqui que acho que foi o Anderson, alguém comentou, a gente estava comentando de custo de combustível, né? E aí só uma curiosidade, eu não vou citar o nome da pessoa aqui porque pode ser que eu não traduza bem o que ele me disse, né? Que é alguém que entende bastante dessa parte de energia. E eu compartilhei um vídeo lá outro dia falando sobre veículo, né? Carro e caminhão elétrico, que os caras estão falando que isso vai ser realidade daqui a 5, 6 anos, né? Aí eu passei num grupo, né? E o cara me chamou no privado e falou, cara, isso não vai acontecer, isso é ilusão. E aí você para pensar que não tem como acontecer mesmo. Vamos construir usina nuclear pelo mundo inteiro assim em 5 anos, né? Para gerar energia elétrica para tudo isso. Ele falou que o cenário mais provável em 10, 15 anos é o híbrido, né? Diesel, gasolina, gás, elétrico, tudo convivendo junto, energia solar, eólica, tudo vivendo junto, né? E eu acho que isso faz sentido, né? Eu posso dar vamos dizer, um testemunho aqui do que acontece muito comigo aqui. Os caras ligam, né? Bom, o que eu vejo, essa questão de tecnologia, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair no modismo, né? Então o cara liga aqui e fala assim, pô, eu tenho um caminhão elétrico, a gás, movido a cerveja, não sei o que lá. Beleza, põe aí. Cara, o motorista ou o caminhão, né? Você fala, mas cadê o caminhão? Não, mas sabe o que é? Porque eu estava vendo aqui, você está aí, o posto mais próximo para eu carregar esse caminhão é 500 quilômetros. Então, não tem o que fazer, né?
Então, assim, se a gente não tem estrutura para suportar, vamos dizer, o nosso rodoviário tradicional, como é que a gente vai suportar um veículo elétrico? Né? Isso é lógico, é muito da pegada verde, não, empresa verde e tal, mas, pô, você pega empresas aí, eu sou a empresa que mais comprou caminhão elétrico do Brasil. Quanto você comprou? 10. Fala, bicho. Você entendeu? Então, assim, é legal você ter lá no marketing da tua empresa o caminhão elétrico, é legal. Mas a estrutura para isso ainda está longe, mas muito longe. Muito longe. Eu vejo que eu já tentei colocar caminhão elétrico aqui umas 2, 3 vezes, né? Inclusive, eu estou com reunião com uma empresa semana que vem para discutir isso. Mas eu já falei, eu sei que eu estou no mínimo a 500 quilômetros do posto de carregamento desse teu caminhão a gás, que era um caminhão a gás, não era nem elétrico. E não sei, cara, mas você quer discutir, conversar, vamos conversar. Então, assim, a gente tem muito que avançar, né? Quando a gente fala de carro híbrido, carro elétrico, é uma coisa, né? De um veículo de carga é bem complexo. Né? O Brasil é um país de barranco, né? De morro, de serra, né? Sim. Não é uma linha reta, é fácil, né? Não é aquele problema, não é uma turnpike, né? Como é que é a rodovia lá que vai, turnpike, né? Você vai em linha reta, Flórida, né? 400 quilômetros, lindo, com o caminhão elétrico rodando ali a 120 por hora. Aqui, primeira serra, você vai ficar na serra sem bateria, né? Porque não tem onde carregar. Mas, enfim, não desmerecendo, mas eu acho que tem muito que crescer nesse mercado de energia, né? Também colocar energia, vai surgir um novo imposto, né? Imposto das baterias, aí Brasil, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente está fazendo muito painel solar, transportando bastante painel solar também. Estão sobretaxando já isso aí, demais. Né? Sim. Eu não sei, acho que ele não tem. Eu sei que teve a primeira cobrança que a gente cobrou ICMS sobre o frete, e o cliente veio reclamar comigo que não tem ICMS. Eu falei, não, frete é frete, painel é painel. Não, sei que deu um maior trabalho, demoraram para pagar por causa disso, né? Vocês transportadores, eu já sofri isso, né? Que você dá o preço para o cliente, na hora de cobrar, o cara fala, mas você não falou que era 100? Mas tem um ICMS. Isso, mais ICMS. Mas você não avisou, meu irmão. Pô, eu tenho que te avisar que você tem ICMS, cara. Não, e daí o cara faz a conta por dentro, também. Né? Tipo, 100 menos 12%. Não, é 112 menos, né? Tem que dividir por 0,88. Daí até explicar. Só que tem cara que não entende por querer, né? Faz de conta que não entende, né? Sim, só para te enrolar. Só. É verdade. Vamos lá. Que mais? Mais alguma coisa que vocês têm para falar? Eu só queria comentar também de novo, falei rapidinho, a questão do custo de transporte, né? Que bateu o recorde, né, esse ano. A inflação está batendo o recorde, então a tendência é que por final do ano os juros aumentem para a inflação baixar, porque a gente está tendo uma inflaçãozinha aí que vai incomodar, né? Está incomodando, né? E no custo de transporte também. Bom, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu queria só falar mais uma coisa que a gente acabou comentando. Eu acho, você falou da crise, né? A gente aprendeu a lidar com crise, né? Então, eu acho que essa questão desse 2020, esse primeiro semestre, principalmente 2021, a maioria das empresas soube fazer uma coisa que a gente falou de planejamento, né? Antigamente não tinha muito isso, né? A pandemia, de uma certa forma, nos forçou a principalmente ter os nossos planos de gerenciamento de crise, né? Eu posso dizer por aqui, quando começou a pandemia, foi aquele negócio um olhando para a cara do outro, e agora? Agora, bicho, vão sentar comitê de crise, vão criar um comitê de crise. Então, isso já começou a ser tão normal para nós, e eu acredito que, de uma forma geral, que a gente nem trata mais isso como comitê de crise. Uma bandeirinha acendeu, um farolzinho vermelho ali, a gente já se reúne, como é que vamos resolver isso aqui? Então, eu acho que isso nos impulsionou, a pandemia nos impulsionou a saber lidar melhor com esses momentos de tensão e de crise, né, e de momentos que a gente fica impotente frente à situação, e a capacitar as pessoas. Aqui eu posso falar pela Frimeza, a gente tem tentado
e tem trabalhado intensamente na capacitação das pessoas. Então, nós temos trabalhado com nosso banco de talentos muito bem, formatado treinamentos onde a gente não envolve só os líderes e nem só os gerentes e nem só as diretorias, nós buscamos lá no banco de talentos aqueles que têm a capacidade de assimilar melhor as coisas. Vamos trazer uma ferramenta, um Power BI. A gente já falou, peraí, Power BI, nós vamos treinar Power BI, mas quem que tem a capacidade analítica de interpretar um dado para trabalhar um Power BI? Então, vamos começar a capacitar as pessoas. Então, acho que a pandemia nos trouxe muito isso, né? E isso foi muito positivo nesse sentido, de que a gente, hoje, antes de entregar uma ferramenta para um colaborador, para um time, né? A gente se preocupa em saber se o time vai saber usar, né? Vai saber interpretar o dado, né? A gente começa hoje a separar e entender quem é mais analítico, quem é mais operacional, quem é mais sugestivo nas coisas. A gente começa a trabalhar isso tudo. Então, acho que, de uma certa forma, o planejamento que a gente faz hoje também é esse, né? De capacitar as pessoas. Legal. Acho que é isso. Você comentou aí um negócio que a gente viu esse ano, né? Eu não sei as contas eu nunca fiz as contas, quantos planos de contingência eu já fiz na minha vida, né? E era só para fazer e ficar lá pronto para auditoria, né? Ano passado a gente precisou, né? Ano tipo, passado, o escritório fechou, o que você você faz? Puta, tem que ter o servidor assim assado, tem que ter tal coisa. A gente precisou, né? Eu lembro quando eu comecei no transporte, o primeiro cliente que eu comecei a atender foi a Ericsson. E aí ele nos trouxe uma pergunta: qual o teu plano de contingência? Mas o que é plano de contingência? Foi no dicionário lá, nem tinha Google na época. Vamos ver o que é contingência. Eu liguei, mas o que você quer dizer com esse plano de contingência? O cara falou, isso aí, cara. Você tá lá, seu motorista passou mal, como é que você faz? Eu falei, faço nada, velho. Manda ele encostar, chama um SAMU e vai embora. Falou, não, você tem que ter um outro motorista para correr lá em tantos minutos, um outro carro para substituir. E hoje é normal, né? Hoje a gente qualquer problema, você já tem um plano B, nem que for na cachola, para ir lá resolver, né? Cara, se fosse esse negócio de plano de... Eu lembrei quando eu estava na faculdade, tinha uma matéria que era simulação de processo, era tudo no computador, né? E na época era disquete ainda, né? Da idade da pedra, né? E eu lembro que eu fiz todo o meu trabalho e salvava no disquete. E aí um cara que estudava comigo, estava no computador do lado com 2 disquetes, né? Eu falei, que é isso? Eu falei, não, um é backup. Eu falei, tirei sarro na cara dele, né? Que palavrinha, né? Mas assim, cara, não é que eu perdi o meu trabalho, foi a única matéria que eu tomei pau na faculdade é porque eu não tinha o tal do backup, né? Não tinha o plano de contingência. Mas é bem isso. Diga, Anderson. Bom, aqui eu também falando sobre contingência, né? Eu também passei muito por isso sendo o operador logístico, né? Como o Renato comentou. As primeiras vezes era muito para cumprir tabela e pouco se usou, né? E no ano passado, nós, comentando um pouco da nossa organização aqui, a gente começou a trabalhar também do mesmo modo que a Frimeza, não só envolvendo a direção e a gerência, mas também outras pessoas, né, de áreas distintas e também de cargos distintos, para que a gente começasse a analisar cenários futuros, né, a partir do mercado. Então a gente começou a trabalhar com grupos que olhavam para o mercado externo, ou seja, pensando em concorrentes e clientes, e outro grupo trabalhando internamente, ou seja, quais são as nossas fraquezas, né, e nossas fortalezas internas, e unindo tudo isso, né, eu trabalhando principalmente com um grupo externo, olhando cliente e concorrentes, a partir da minha informação, eu entregava isso, né, para esse grupo interno, e a gente discutia já com ferramentas muito bem pautadas, né, a gente estava trabalhando com aquela matriz de Porter, né, são 5 pilares que a gente acaba trabalhando, e muito interessante, porque conforme você vai analisando o mercado, a gente estava acostumado a falar assim, não, ok, eu vou fazer uma análise de planejamento aqui, estratégico para esse ano. Depois veio aquela ideia do mundo VUCA, né, que você começa a pensar, ok, eu não vou ter mais a médio e longo prazo as coisas, né, eu olho isso a cada trimestre, e hoje a gente está trabalhando esse ano por meses,
No ano passado a gente resolveu mudar isso por um semestre, depois a gente entendeu que seria melhor trabalhar por trimestre, e agora a gente está trabalhando, enfim, no mês. Ou seja, eu fecho um mês, terminei ele, já começo a olhar para o próximo. Claro que o horizonte do ano a gente tem, mas a gente replaneja a cada mês. Legal. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu dar um panorama aí do nosso dia a dia aí, do que a gente está vivendo, do que a gente está passando na pele, do que a gente está pensando que vai acontecer esse ano ainda. Eu acho que no todo está sendo positivo, né? Pela parte, lógico, né? Sim. Tirando tudo, a tragédia que a gente está vivendo, está sendo um período, parte profissional positivo, né? E desafiador, interessante e bem bacana de trabalhar, né? Desse ponto tá bem legal. Anne, boa noite. Alessandra Zucco, boa noite. Renato, Anderson, deem sua despedida aí e até dia 27. Legal. Agradecer aí o pessoal que está sempre com a gente, Augusto, a Bárbara, a Anne, a Alessandra aí, as três são colaboradoras firmeza, a Bárbara, a Anne, são da minha equipe, a Alessandra é companheira nossa lá, então assim, a gente sempre traz nessas lives, tenta contribuir e agradecer essa participação aí, esperar que a gente possa ter contribuído com alguma coisa aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, Diógenes, Anderson, e até dia 27, né? Isso, até dia 27. Jailson também entrou agora aí, muito obrigado. Jailson é a primeira vez que dá boa noite, ele sempre me manda mensagem dizendo que vai, ele está no grupo do Telegram nosso, ele me manda mensagem no WhatsApp que vai assistir, Sim. Primeira vez que ele dá boa noite, Jailson. Boa noite, Jailson. Bom, como comentário final, assim, pessoal, agradeço aí, né, os que estão seguindo e lembrem aí de compartilhar com demais, né, para que a gente tenha vamos colocar uma audiência um pouco maior no canal, curtam ali, compartilhem, né, isso é bem importante, marca o sininho para saber que a gente vai entrar com conteúdo novo. É verdade. Legal. E é isso. Legal. Tá bom, gente. Bom, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Anderson, Renato, fiquem aí mais um pouquinho. Um abraço, pessoal. Até mais. Um abraço. Boa noite, pessoal. Douglas.